O nosso tema de hoje é a responsabilidade civil do Estado. O artigo 37 no seu parágrafo 6º, diz: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 37, parágrafo 3º da CF 88, que consagra a teoria do risco administrativo em matéria de responsabilidade civil do Estado. Segundo essa teoria, a prestação de serviços públicos é matéria arriscada e, por isso, os Estados e as empresas concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem, isto é, independentemente de culpa ou dolo do agente. O agente público causador do dano poderá ser responsabilizado em um segundo momento, por meio da ação de regresso, caso tenha atuado com culpa ou dolo. A doutrina e a jurisprudência brasileiras indicam a necessidade de observância de três pressupostos cumulativos para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado. Número 1. Ato ou fato administrativo, quer dizer, repetindo, a doutrina e a jurisprudência brasileiras indicam a necessidade de observância de três pressupostos cumulativos para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado. Primeiro, ato ou fato administrativo. É a necessidade de provar a existência da prestação de serviço público. Número 2. Dano ou prejuízo, que pode ser um dano material e ou moral. E terceiro, nexo de causalidade, que é o quê? É a ligação entre o serviço público prestado e o dano sofrido. Em relação ao dano, o STF entende que a responsabilidade objetiva alcança os usuários e os não usuários do serviço público. Quanto ao nexo de causalidade, há duas causas que excluem a responsabilidade civil do Estado em virtude de não permitir a configuração do nexo de causalidade entre o serviço público prestado e o dano sofrido, que é um caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima. Então, caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima impedem o nexo de causalidade entre o serviço público prestado e o dano sofrido e, portanto, a configuração de responsabilidade civil objetiva do Estado. Embora a regra geral seja no sentido de que a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, em virtude do artigo 37, parágrafo 6º da CF 88, a doutrina e a jurisprudência
admitem situações em que haverá aplicação da teoria do risco administrativo. Ou melhor, a doutrina, embora a regra geral seja no sentido de que a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, em virtude do artigo 37, parágrafo 6º, a doutrina e a jurisprudência admitem situações em que não haverá aplicação da teoria do risco administrativo. Admite-se o emprego da teoria do risco integral, no caso de danos nucleares. Quer dizer, o que impede ao Estado apresentar qualquer causa de exclusão de sua responsabilidade, não importa se foi agente público ou particular. Existem ainda 5 hipóteses de aplicação da responsabilidade civil subjetiva do Estado. Existem ainda 5 hipóteses de aplicação da responsabilidade civil subjetiva do Estado, o que obriga a vítima a provar a culpa ou dolo do agente público a prioristicamente. Omissão reiterada ou negligência do Estado, ato de multidão, prestação de atividades econômicas de natureza privada, atos judiciais e atos legislativos. São 5. A necessidade de a administração pública ajuizar a consequente ação de regresso contra o agente público causador do dano, na hipótese de existir culpa ou dolo na atuação desse agente, permite entender o princípio da dupla garantia em matéria de responsabilidade civil do Estado e dos agentes públicos. Desse modo, caberá à vítima ajuizar a ação de indenização contra o poder público que assumiu o risco da prestação do serviço público, que é a hipótese em que a responsabilidade civil será apurada na modalidade objetiva, como vimos. Em um segundo momento, a administração pública, comprovada a existência de culpa ou dolo do agente público, deverá ajuizar ação de regresso para reaver do agente o valor pago a título de indenização à vítima do serviço público prestado. Conclui-se que a existência de uma teoria tão bem delimitada em matéria de responsabilidade civil do poder público denota a importância da atuação do Estado tanto na execução de serviços públicos quanto na execução de atividades de natureza econômica. Além disso, é preciso registrar que não se pode aplicar as mesmas técnicas para apurar a responsabilidade civil do Estado e a responsabilidade civil dos agentes públicos. Em última análise, a teoria da responsabilidade civil do Estado e dos agentes públicos confirma o compromisso com a supremacia do interesse público e com a atuação
do poder público dentro de parâmetros de eficiência e de razoabilidade.